de abril ou enquanto durar o estoque. Preços lá embaixo pra você. Filezinho congelado Sadia 1 kg 10,99. Maionese Hellmann's tradicional pote 500 gramas 4,59. Refrigerante Pepsi 2 litros original Twist 4,99. Vem pro Santos Supermercados. Economia todo dia. Santos Supermercados. Lojas no Barcelona e no Vanelville. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 99124 2433. 15 3519 3333. Ou na unidade Zona Norte. 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Oi, turma, aqui é Michel Teló. Ouvir minha música na Band FM é bem melhor. Banana nanica quilo, 2,78. Laranja pera quilo, 1,98. Caqui rama forte quilo, 2,98. Abacaxi pérola unidade, 3,98. Queijo mussarela peça pedaço quilo, 18,90. Margarina Qualy 500 gramas, 4,88. Açúcar refinado Caravelas 1 quilo, 1,98. Arroz âncora 5 quilos, 11,48. A Princesa informa que para melhor atender e evitar aglomerações, nossa segunda loja está aberta. Você pode vir comprar tranquila, pois estamos trabalhando com todas as normas de segurança solicitadas pelas autoridades de saúde. Princesa Supermercado de Cosméticos, Rua Coronel Benedito Pires, 151 no centro. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba, 102,7. Sua rádio do seu jeito. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h03. Boa noite, prestação de serviço, informação no seu fim de tarde, quinta-feira, dia 16 de abril. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia, em FM 102.7, para toda a região metropolitana de Sorocaba e para todo mundo, várias opções. O site da Band, bandsorocaba.com.br, o app da Band Sorocaba e também pelo Face da Band, Band FM Sorocaba. Você acompanha o áudio, essa transmissão do Jornal da Band. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para ajudar, para facilitar sua vida nesse momento. Para a segurança de todos, ligue 991242433. 991242433. Você pensou, a Comp tem. Confira agora os principais destaques de hoje. E o meu primeiro destaque, o meu primeiro boa noite para Carlinhos Caju, comandando a mesa, a nave, os botões do Jornal da Band. Boa noite, Caju. Boa noite, Lucas, Paulinho, Castor e a todos os ouvintes. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, a participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer, e em comum acordo, mas o termo técnico é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. O médico oncologista Nelson Teich é o novo ministro da Saúde. Mandetta falou a respeito desse momento de transição. E antes de um pronunciamento, não foi entrevista coletiva, antes de um pronunciamento, ele escreveu o seguinte nas redes sociais: acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Tenho a mais absoluta certeza que a gente fez e lutou
um bom combate até aqui. Só que nós estamos só no meio, só no começo da batalha. E se eu deixo um pouco esse cenário, e vocês que têm que ficar por força do ofício, por força do mistério, que é ser servidor público, e vocês servem muito bem, vocês têm a gana e a garra para servir, vocês sabem que ministros passam, o que fica é o trabalho do servidor do Ministério da Saúde do Brasil. E subiu para 1.924 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. 188 mortes nas últimas 24 horas. O país tem mais de 30 mil casos confirmados. E se o país e o mundo vivem uma batalha com o coronavírus, existem outras batalhas. O ministro Onyx Lorenzoni afirmou que 70 mil presos tentaram acessar o auxílio dos R$600 de forma irregular. Nós temos 577 mil presidiários no Brasil que têm CPFs ativos, nas mais variadas condições. Destes, em torno de 70 mil tentaram burlar o sistema de controle que nós temos junto com a Dataprev, com a Caixa, e tentaram receber os R$600. Os R$600 não é para bandido, não. Não é para presidiário, não. Os R$600 é para as famílias de trabalhadores. A Prefeitura de Sorocaba iniciou hoje a entrega de cestas básicas às famílias carentes cadastradas no programa Bolsa Família. E o destaque de Adriano Castor chega com números de Sorocaba. Boa noite, Castor. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Sorocaba confirma o 8º óbito por coronavírus. O número de casos confirmados também sobe para 58. E o número de casos recuperados desses confirmados sobe para 38. Toyota doa mais de 3 toneladas de alimentos e uma ambulância à Prefeitura de Sorocaba. E o que falar desse cenário da economia? Afinal de contas, a saída de um ministro de saúde no meio de uma pandemia mexe com o mercado. Claro, nas próximas horas, os próximos dias, tudo isso vai ficando mais claro. Mas quem vai destacar a economia com toque de política é ele, Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite aos amigos do Jornal da Band. Com esta pandemia, a busca por empréstimos cresce, e cresce muito, mas o crédito bancário segue restrito e caro. Por outro lado, a Caixa Econômica Federal informou que já pagou quase 5 bilhões de reais em auxílio emergencial. E mais de 1.800.000 trabalhadores com carteira assinada já firmaram acordos como patrões para reduzir jornada e salário. E volta ele, Adriano Castor, o destaque agora do plantão policial. A Guarda Civil Municipal de Ibiúna fez uma operação que levou menos de 10 minutos recuperando um veículo roubado e novos dados a respeito da Secretaria de Administração Penitenciária da fuga dos presídios de Porto Feliz. Tempo e temperatura. Desirê Brant, a semana termina mais fria. Boa noite. Olá, Lucas. Boa noite. Boa noite a todos. A frente fria já está longe do estado de São Paulo. Só que o sistema ainda deixou para trás algumas áreas de instabilidade que provocam variação de nebulosidade nas áreas mais próximas a Minas Gerais e até alguns pontos de chuva fraca. Na região de Itu, o tempo já fica mais firme. Amanhã, a sexta-feira, será de tempo aberto. Aí, na retaguarda dessa frente fria, tem uma massa de ar de origem polar. E aí, o avanço agora desse ar mais frio deve deixar a temperatura mais baixa, mesmo com a presença do sol. E vai fazer frio especialmente de madrugada. Amanhã o dia vai começar com 13 graus e à tarde a máxima fica em torno dos 25 graus na região de Itu. O fim de semana também vai ser de tempo aberto, bem friozinho de madrugada, com mínimas de 13 a 14 graus. Agora, durante as tardes, devagarinho a temperatura volta a subir. No sábado, a máxima fica em torno dos 25 graus e no domingo vai chegar aos 27 graus. E, por enquanto, sem previsão de chuva. Na verdade, praticamente até o fim do mês de abril, não tem mais previsão de chuva para a maior parte do estado de São Paulo. Desirê Brant da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. Jornal da Band. A notícia sem lado. Trânsito. 18 horas 11 minutos. Informações do trânsito que chegam com o repórter Adriano Castor.
Pois não, Lucas, nós estamos fazendo esse monitoramento online a respeito do trânsito da cidade de Sorocaba, Lucas, e nesse momento a gente está observando um trânsito mais complicado na Avenida Ipanema, isso devido a obras do BRT. Infelizmente, Lucas, ali tem muita gente trafegando ali, sentido centro, também sentido bairro, obras na Avenida Ipanema, então o trânsito está bastante complicado naquela região. Um outro ponto de bastante complicação, Lucas, é na Avenida Itavuvu, próximo ali ao Parque dos Laranjeiras. O trânsito está bastante complicado naquela região também. Também existem obras do BRT naquela região. Você que está acessando o bairro, indo para o Parque dos Laranjeiras, o trânsito está bastante complicado nesse sentido. Você que está saindo do Parque das Laranjeiras, vindo para a região central de Sorocaba, o trânsito fica complicado em alguns pontos ali da Avenida Itavuvu. Outro ponto também bastante complicado é na rua Atanásio Soares, ali também um ponto bastante complicado ali, devido ao alto fluxo de veículos, isso para quem está saindo do sentido bairro para o centro da cidade de Sorocaba. São essas as informações do trânsito. Adriano Castor para o Jornal da Band. Política. 18 horas, 12 minutos, vamos começar de uma forma diferente, não dá pra ser de outro jeito o Jornal da Band de hoje. Normalmente trazemos já as informações de Sorocaba, os números da cidade de Sorocaba, mas vamos falar de Covid em Sorocaba, vamos falar de coronavírus na cidade e como não tratar desse assunto de uma forma nacional. Como não falar primeiro daquele que era o comandante no quesito saúde do combate ao coronavírus, que é o ministro da Saúde. Para isso, também teremos a participação de Carlinhos Caju, Adriano Castor, que já está conectado, Paulo Roberto Júnior também conectado. Vamos falar a respeito de todo esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje, durante pronunciamento, a escolha do oncologista Nelson Teich para substituir Luiz Henrique Mandetta, demitido do Ministério da Saúde. Selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer, e em comum acordo, mas o termo técnico é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida para todos nós está em primeiro lugar. A questão do coronavírus se abate sobre todo o mundo e cada país tem as suas especificidades. Como bem disse o chefe da OMS, o Brasil não é diferente. Como presidente da República, eu coordeno 22 ministérios. E na maioria das vezes, o problema não está afeto apenas a um ministério. Quando se fala em saúde, fala-se em vida, a gente não pode deixar de falar em emprego. Que uma pessoa desempregada, ela será mais propensa a sofrer problemas de saúde do que uma outra empregada. E desde o começo da pandemia, eu me dirigi a todos os ministros e falei da vida e do emprego. É como um paciente que tem duas doenças. A gente não pode abandonar uma e tratar exclusivamente outra. O áudio revela, claro, o que foi esse pronunciamento do presidente. Percebe-se no semblante bastante abatido, também muito ponderado, diferente daquele Jair Bolsonaro, o presidente que vai mais ao ataque, medindo as palavras, e você ouviu falando com muita calma e vai continuar ouvindo. Porque no discurso, o presidente revelou que um dos pontos principais de sua conversa com o novo ministro foi a preocupação da retomar o comércio e as atividades nas cidades, para evitar o desemprego em massa e aumentar, nesse momento, o mais rápido possível, a renda das famílias. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior,
quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a 1 trilhão. Sei e repito que a vida não tem preço, mas a economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, conversado com o Dr. Nelson. Mas ele tem que começar a ser flexibilizado, para que exatamente não venhamos a sofrer mais com isso. Nós todos, Poder Executivo, Poder Legislativo, decisões do Judiciário, tem que ser essas decisões com muita prudência. O governo não é uma fonte de socorro eterna. Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos. Tenho certeza que eles sabiam o que estavam fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se, porventura, exageraram, não bote essa conta, não no governo federal, não bote essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo. 18 horas e 18 minutos, vamos esticar, já aviso, esse primeiro bloco do Jornal da Band. Vamos ouvir na sequência o novo ministro, vamos ouvir também o ex-ministro, mas Paulo Roberto Júnior, as palavras, eu acompanhei o pronunciamento também em vídeo, mas as palavras já deixam muito claro esse tom de tensão do próprio presidente, medindo as palavras, sabendo de quão traumático, por melhor que tenha sido ou possa ser a transição, o quão traumático é para o governo nesse momento, né, Paulinho? Não tenha dúvida, é muito traumático a saída do ministro que fazia um trabalho com apoio popular, tinha uma identidade com a população, a pesquisa diz aí 76%, 78% de aprovação o trabalho do ministro Mandetta, mas esse protagonismo do Mandetta, né, nesse combate ao vírus, a sua posição sempre batendo firme na questão da ciência, né, e esta briga política e este protagonismo deu ele aí uma repercussão e esse reconhecimento público notório, o que não agradou realmente o presidente Bolsonaro, pelas palavras do presidente Bolsonaro, que, como você disse, foi comedido agora em suas palavras, mas está claro esse clima de tensão, está claro que o Bolsonaro não gostou da entrevista exclusiva que o agora ministro Mandetta deu à Rede Globo no último domingo, que é a principal, vamos dizer assim, principal rival do governo, do Bolsonaro, não do governo, mas do Bolsonaro, que ele tem essa guerra com a Rede Globo de televisão, e isso também não pegou bem, e a declaração forte, né? O povo não sabe em quem acreditar, em quem ouvir, se ouve o presidente ou ouve o ministro da Saúde. Então, realmente, entrar em rota de colisão, isso é ruim para todos nós. Agora, o que se espera é que este novo ministro, que é um médico renomado, um oncologista, que ele possa praticar a ciência com responsabilidade e transparência, porque nas entrelinhas, Lucas, não sei se você teve essa percepção, também Caju e o Adriano Castor, é que essa troca, claro que com muita responsabilidade, mas a impressão que passa é que esse novo ministro vai seguir a cartilha do presidente e talvez colocar um pouco de informação embaixo do tapete. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. E é exatamente, e dá para deixar muito claro, porque fica assim, ninguém imaginou que teria uma pandemia. E ninguém imaginou lá atrás, quando foi escolhido o Mandetta ministro da Saúde. Aí vem uma pandemia e as divergências ficam muito claras quanto aos pensamentos. Mandetta única e exclusivamente pensando em saúde, o presidente, claro, precisando pensar como um presidente. Saúde, economia, e aí começaram as divergências, começaram as entrelinhas, começaram as insinuações e começou todo esse protagonismo do próprio Mandetta.
E aí, como bem disse você, Paulinho, não dá para imaginar, também já coloco na conversa Carlinhos Caju, não dá para imaginar que alguém que foi escolhido hoje tenha amanhã, depois de amanhã ou daqui um mês, um discurso diferente do Bolsonaro no assunto pontual e específico, pandemia e coronavírus. Já trocou a pessoa, porque a pessoa não tem o mesmo discurso e ele deve ter procurado alguém que tivesse ou que concordasse, na maioria das vezes, com as ideias do presidente. É meio estranho se, de repente, o presidente trazer uma outra pessoa que pense diferente dele também, né? Aí todo mundo vai achar estranho porque que aconteceu essa troca. Vai ficar esquisito. Quero já agradecer também, Adriano Castor já me enviou aqui pelo WhatsApp o decreto de hoje do presidente, diz assim: o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84 da Constituição, resolve exonerar Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro de Estado da Saúde. E, no mesmo decreto, ou na sequência dos decretos, é o seguinte: o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição, nomear Nelson Luiz Sperler Tait para exercer o cargo de ministro de Estado da Saúde, ou seja, aquilo que no pronunciamento o presidente disse que aconteceria nas próximas horas, já aconteceu. Ao lado do presidente, o novo ministro agradeceu pela oportunidade e garantiu que não haverá nenhuma determinação brusca sobre as políticas de isolamento social, defendida por órgãos de saúde internacionais como cruciais para o combate ao novo coronavírus. O novo ministro disse ainda que, aí Paulinho, para responder já a você, seguirá um alinhamento total com o presidente. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical de acontecer. O que é fundamental hoje é que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. A segunda coisa, eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia a gente tem uma discussão na área de saúde que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Então isso tem que ficar muito claro. Existe uma cooperação nesse sentido. Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala em emprego, e o emprego às vezes ele é necessário, mas quando a gente não aprofunda esse detalhe, se você não tem emprego, isso quer dizer que a economia, que você tem pouco recurso. Esse pouco recurso vai influenciar quanto você vai investir em infraestrutura, quanto você vai investir em educação. Isso tem um impacto enorme na qualidade de vida e na expectativa de vida de uma sociedade. O que é importante é que a gente vai trabalhar isso tudo com um detalhamento fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as ações e as políticas necessárias. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. Então tá aí, eu anotei aqui 5 pontos. E que acabam sendo ataques, porque quando você fala a partir de agora vai ser assim, é porque não era assim. Olha, nós vamos trabalhar com isso, porque não se trabalhava com isso. E entendemos que são decisões ou que são comandos diferentes a partir de agora. Começando pelo final, medicamentos. Algo que agrada muito
ao presidente Jair Bolsonaro quando ele toca nesse assunto que precisamos falar de tratamento, precisamos falar de medicamentos, precisamos falar de vacinas, precisamos falar de alternativas. Outra coisa, detalhamento. Pelo menos em 2 momentos, só nesse trecho que nós retiramos, o novo ministro fala em detalhamento, que precisa se detalhar mais, precisa se saber mais. E aí eu já avanço para o outro ponto. Se aprofundar, discutir sem ser na emoção. Ou seja, era tudo na emoção? Ele vem mostrando uma frieza e aí já é muito parecido com o presidente Jair Bolsonaro, já traz esse tom de frieza quando ele também fala aprofundar a questão do emprego, da saúde, não dá para separar, não dá para polarizar, você pensa em educação e saúde, eu penso em emprego. Não, você pensa em emprego e saúde, eu penso em emprego e saúde, e aí vai muito no tom do que o Paulo Roberto Júnior já deu, essa percepção que nós já falamos aqui também, que ele vem e traz essa cara e vai dar muito mais agora na cara do presidente Jair Bolsonaro a esse novo momento político. É político sim, porque é um cargo político de ministro da Saúde, vai dar um outro tom nesse momento político e da saúde brasileira. Ouvimos o presidente, ouvimos o novo ministro e também fez um pronunciamento, aí sim dá para dizer, bastante emocionado, em alguns momentos até segurando pela voz embargada, e ele mesmo diz na fala dele, olha, não dá para falar muito hoje, eu preciso me segurar nesse dia. Só que minutos antes, foi às redes sociais, o que faz muito o presidente Jair Bolsonaro, foi às redes sociais, Luiz Henrique Mandetta, agora ex-ministro da Saúde, e disse o seguinte: acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros. Tenho a mais absoluta certeza que a gente fez e lutou um bom combate até aqui. Só que nós estamos só no meio, só no começo da batalha. E se eu deixo um pouco esse cenário, e vocês que têm que ficar por força do ofício, por força do mistério, que é ser servidor público, e vocês servem muito bem, vocês têm a gana e a garra para servir, vocês sabem que ministros passam, o que fica é o trabalho do servidor do Ministério da Saúde do Brasil. Então vocês são agora responsáveis de fazer essa transição, que ela seja suave, que ela seja profícua, que nós tenhamos um bom resultado ao término disso tudo. Eu ficarei nas minhas orações sempre pensando no que de melhor de energia eu possa mandar para cada um de vocês. Tenho certeza que a minha devoção inabalável em Nossa Senhora Aparecida vai acompanhar e vai proteger cada um de vocês aqui dentro. Muito obrigado por tudo. Eu acho que hoje não cabe muita pergunta. Eu peço que a imprensa entenda esse momento, porque se a imprensa sempre foi parceira da verdade estampada neste auditório e nas inúmeras coletivas que demos sobre esse assunto e na maneira transparente, total que procuramos dar desde o primeiro dia aos números, aos tratos, às perguntas formuladas, ao acesso a informações. Sem vocês, com certeza, o país não teria chegado nessa primeira etapa, que foi a etapa que nós conseguimos não deixar aquela curva íngreme causar mais sofrimento, morte e desengano que poderia ter ocorrido. Vocês são extremamente responsáveis por terem levado essa informação clara. Só que hoje eu peço para vocês que não me façam perguntas. É muito difícil a gente falar e responder num momento desse. Esse então, o agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pela ordem, Paulo Roberto Júnior e Adriano Castor. Bom, Lucas, discurso muito diferente, né, do Mandetta. Eu acredito que o Mandetta vai deixar um legado, sim, a forma como ele se comunicou com a população brasileira. Já falamos sobre isso, sobre a sua aprovação, sobre a clareza e a transparência. Então, a gente torce muito para que o novo ministro agora, né, possa também trabalhar nesta linha. Mas, no seu primeiro discurso, eu entendo que será muito diferente. Outra frase
importante que ele falou foi o seguinte, né, Lucas? O importante é que você tenha uma política para testar em massa. Então, a forma como ele já coloca, faz a sua colocação, já não dá o respaldo, na minha opinião, necessário e a credibilidade necessária. Opa, você está queimando o cara. Não, vamos deixá-lo trabalhar. Mas já entendemos que a forma de trabalho não será uma forma que terá a mesma transparência, como disse e reafirmou agora o ministro Mandetta, da forma como ele tratou a imprensa e via imprensa tratou a população muito bem informada. Olha, Lucas, a respeito de toda essa situação, você citou uma fala muito boa na sua interlocução, Lucas, falando a seguinte: é uma decisão política. E por que eu vou voltar na decisão política? Ontem, o Supremo Tribunal Federal deu plenos poderes para estados e municípios poderem, obviamente, tomar decisões a respeito do isolamento. Hoje, o discurso que nós estamos vendo do novo ministro da Saúde é baseado dentro daquilo que pensa o presidente da República. Porém, o que acontece é ainda a prerrogativa de estados e municípios poderem controlar o isolamento e outras coisas mais, como também a abertura de comércio e similares. Eu estava ouvindo uma entrevista exclusiva agora há pouco, no meio do jornal, do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, com o José Luiz da Atena. E ele foi questionado a respeito dessa situação, porque ele, como ministro, ele tem uma visão muito alinhada com o governo federal. Mas como é que ele vai fazer com a interlocução com estados e municípios? Ele falou que vai tentar conversar com estados e municípios para tentar ajudar, auxiliar. Então a gente já vê mais ou menos um tema também que infelizmente foi tomado às pressas no âmbito mais político, Lucas. Infelizmente o âmbito político tomou essa decisão, o presidente Jair Bolsonaro, que já tem uma repercussão já da demissão do ministro no cenário internacional. Tanto o Washington Post falando que Luiz Henrique Mandetta foi demitido na tarde de hoje por diferenças quanto à resposta do coronavírus no país. O jornal Clarim fala que o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro Luiz Henrique Mandetta por choque ideológico. Então, assim, muito disso vai para o lado político. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que também a decisão, infelizmente, foi política. 18 horas e 33 minutos. E nesse cenário, claro, essa questão da política, ela se aflora e vai se aflorar, já tem se aflorado no lado do próprio agora ex-ministro Mandetta. Por quê? Em uma conversa mais cedo, ainda como ministro, numa teleconferência, numa videoconferência, ele disse a pessoas importantes do cenário da saúde em vários pontos do Brasil, por videoconferência, que ele sairia, no máximo amanhã ele já estaria fora da função de ministro. E disse o seguinte: afirmou que não vai aceitar convites de governos estaduais ao deixar o cargo. Ronaldo Caiado, do DEM, governador de Goiás, já havia feito convite, disse o seguinte: ele já está aqui, o cargo, a sala já está à disposição dele assim que ele sair. João Dória, do governo de São Paulo, também demonstrou interesse em ter o ministro, ou o médico, aqui em São Paulo. Mas para o DEM, que é o partido do Mandetta, uma ação desse tipo pode dar a impressão de que ele está trabalhando politicamente no ministério. E o DEM enxerga no Mandetta um personagem nacional, não em um determinado estado ou outro. Então imagino que o Mandetta deva ir para uma geladeira nacional, do tipo, fica meio quieto aí, meio tranquilo. De vez em quando você posta alguma coisa nas redes sociais. Ficar quieto demais também é complicado, né? Isso, exatamente. Mas eu acho, o próprio tom do Mandetta tem sido isso, Caju. Eu não consigo imaginar que o Mandetta venha após uma decisão do novo ministro, seja ela uma decisão meio complicada, uma decisão meio estranha, nas análises do Mandetta, que ele já rebata isso. Eu imagino que, a princípio, ele deva manter essa coerência que ele teve até agora, do tipo assim, deixa agora o outro tocar do jeito dele, como eu não queria que ninguém tocasse, ou desse pitaco no meu trabalho, não vou dar pitaco no outro. Mas te entendo quando você diz, não dá para sumir do cenário nacional. Se ele tem algum tipo de ambição, ou se tem algum tipo de ambição com o Mandetta, ele não pode sumir. Está muito longe de, por exemplo, pensamos em lançá-lo presidente. Viu, tá bem longe. Tá bem longe. Ficaria 2 anos, pelo menos, longe de tudo. Exatamente. Então, vamos saber.
O que o DEM deixou muito claro isso, uma longa e extensa nota do presidente nacional do DEM, falando a respeito disso, elogiando Mandetta e trazendo mais, o presidente nacional, ACM Neto, e trazendo essa informação. O DEM tem para ele um espaço de destaque. Já tem como o presidente da Câmara dos Deputados, já tem como presidente do Senado Federal e tem para o Mandetta também esse destaque nacional. 18h36, vamos falar muito ainda, disse que alongaríamos mais esse primeiro bloco, vamos falar muito ainda de números de Sorocaba, de São Paulo, do Brasil, do mundo, na edição de hoje do Jornal da Band. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue 991242433. Você pensou? A Comp tem. Vou pro comercial tomar um café, um chocolate ou um cappuccino. Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Sua empresa ou escritório já tem a máquina? Ainda não? Então conheça. Lactus é com K que se escreve. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 997395157 ou ligue 33277822. Para construir ou reformar, Sorocaba e região já sabem. Os melhores preços e produtos estão nas lojas Josani. São 3 lojas em Sorocaba com atendimento especializado, variedade e condições que irão te surpreender. Acesse o site www.josani.com.br. Encontre a loja mais perto de você e confira nossas ofertas. Se o assunto é reforma ou construção, as lojas Josani são a melhor opção. Josani Materiais, 3 lojas em Sorocaba. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 991242433, 15 3519 3333 ou na unidade Zona Norte, 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Às 18h39, nem só de notícias difíceis é feita essa quarentena. Um estudo realizado por um site do Reino Unido mostra que o isolamento está aproximando as pessoas de seus vizinhos por causa de gestos de bondade. Quem conta detalhes desta pesquisa é a nossa colunista, jornalista Ivana Bach. Boa noite, Ivana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Pois é, separados, porém mais unidos. Foi o que constatou uma pesquisa feita com 2.000 pessoas pelo site britânico de maternidade Channel Mum. 64% dos entrevistados acreditam que o coronavírus está ajudando a aproximar sua vizinhança por meio de atos de bondade. 1/3 contou que ofereceu ajuda para fazer compras e outras ações essenciais para aqueles do grupo de risco que realmente não podem sair de casa. E essas ações estão acontecendo no mundo todo, não apenas no Reino Unido. Quem não conhece alguém que fez um gesto de bondade nesta quarentena? Pequenas ações, como levar um pedaço de bolo para o seu vizinho, aquecem nossos corações e nos fazem ver que em tudo nesta vida há um lado bom. Não é mesmo, Lucas? A gente se fala amanhã. Até lá. Você ouviu na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Jornal da Band. A notícia sem lado. Cidade.
18h40, informações da cidade de Sorocaba, num oferecimento de escritório contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Telefone 3234-8560. Escritório contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. A Prefeitura de Sorocaba iniciou na manhã de hoje a entrega de cestas básicas às famílias carentes cadastradas no programa Bolsa Família. A ação denominada Sorocaba Unida por Você está priorizando as famílias classificadas em situação de extrema pobreza. A entrega é feita diariamente nas casas dessas pessoas e obedece a critérios da assistência social. O trabalho iniciado hoje vai se estender pelos próximos dias. E Adriano Castor atualiza os números de Sorocaba, por favor. Pois não, Lucas, vamos lá, o Sorocaba confirmando então o 8º óbito por coronavírus na cidade. Era uma mulher de 85 anos com hipertensão e que estava internada no dia 10 de abril. O total de óbitos então confirmados chegou a 8. Também no dia de hoje, segundo dados da Secretaria de Saúde de Sorocaba contabilizou mais 6 novos casos confirmados de coronavírus. Então, ao todo, eram de 52, passou para 58. Desse total de 58, 12 estão internados, 8 em UTI e 38 já se recuperaram. Os casos suspeitos diminuíram por conta da quantidade de exames que deram negativo para a doença. A cidade passou de 303 casos suspeitos para 295. Que aguardam ainda os resultados. Entre os suspeitos, 39 estão internados em hospitais da cidade, 5 em UTI. Os óbitos em investigação já somam 11. O número de descartados do resultado negativo da doença aumentou para 210. Só para lembrar, Lucas, todas essas informações estão no facebook.com/BandFM Sorocaba. E vamos às boas ações, atitudes que estão acontecendo. A Prefeitura de Sorocaba recebeu na manhã de hoje uma doação de mais de 3 toneladas de alimentos da unidade local da Toyota, por meio da fundação, para doação às famílias de maior vulnerabilidade social. A montadora também anunciou a doação de uma ambulância para ser utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde no auxílio às ações da pasta no combate ao novo coronavírus. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Votorantim. Vamos direto atualizar os números de Votorantim. A Prefeitura de Votorantim, Lucas, hoje recebeu a confirmação de mais 2 novos casos de coronavírus. O município, então, agora conta com 6 casos confirmados da doença. Os pacientes, uma bebê de 3 meses que esteve internada no hospital particular em Sorocaba e já teve alta. Já passou os 14 dias e, com isso, já está recuperada. Que ótima notícia. Um bebê de 3 meses, então, que estava internada na cidade aqui da cidade de Sorocaba. Ela teve alta, passou os 14 dias, o bebê já está recuperado. E um homem de 54 anos que não tem comorbidades está internado no hospital particular na cidade de Sorocaba. Dos 6 casos confirmados, Luca, 5 pacientes já estão recuperados e segue um internado. Até o momento, o município conta com 30 casos suspeitos sob investigação. 4 deles estão internados, 1 na UTI. A cidade também já teve 29 casos descartados e 4 óbitos. Votorantim, então, Lucas, números atualizados, 6 casos confirmados, 5 recuperados, 1 caso que está internado, nenhum óbito confirmado na cidade de Votorantim, 2 óbitos ainda sob suspeita. Lucas. Economia. Informações da economia num oferecimento de Ox Comunicação, uma comunicação eficiente, começa com profissionalismo e competência. A Ox Comunicação é assim, experiência de mais de 15 anos no mercado, excelência no atendimento e resultados que transformam seu negócio, produto ou serviço. Acesse
oxcomunicacão.com.br ou nas redes sociais Ox Comunicação Oficial. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Paulo Roberto Júnior já falou, vai falar mais de economia nesse toque de política dentro do Jornal da Band. Mas eu vou colocar antes, Paulinho, pedir licença a você, um áudio do ministro Onyx Lorenzoni, para mostrar como é difícil tratar das coisas. Você fala de economia, mas ao mesmo tempo você tem que ficar de olho na torneira para ver se essa água, que é dinheiro, para onde está indo, se está indo para quem merece, para quem é justo que receba, para quem de direito. O ministro Onyx Lorenzoni afirmou que 70 mil presos tentaram acessar o auxílio dos R$600 de forma irregular. Mas é importante dizer que desses 9 milhões de pessoas que estão homologadas, o presidente Pedro começa com a Caixa a fazer os créditos a partir de amanhã, que são os informais mesmo, esses que eram desconhecidos pelo governo brasileiro, nós encontramos em torno de quase 70 mil presidiários. Ou seja, nós temos 577 mil presidiários no Brasil que têm CPFs ativos, nas mais variadas condições. Destes, em torno de 70 mil tentaram burlar o sistema de controle que nós temos junto com a Dataprev, com a Caixa, e tentaram receber os R$600. Os R$600 não é para bandido, não. Não é para presidiário, não. Os R$600 é para as famílias de trabalhadores, pessoas de bem, pessoas vulneráveis, que precisam ser protegidas. O dinheiro tem que ser para elas e não para espertalhão. Eu estou dizendo isso porque nós recebemos ainda não recebemos, só temos a notícia pela imprensa, da questão de um juiz que quer cancelar a exigência de que exista o CPF para nós fazermos a seleção das pessoas elegíveis. Se o CPF for cancelado, tem 577 mil presidiários que poderão organizar nos presídios usinas de fraude. Como não tem mais como fazer o batimento, ele compra, ou a quadrilha compra vários chips, só troca o chip e manda um CPF da lista que eles adquirem rapidamente. Então, doutor Barreto, é importante o senhor poder dar essa informação, porque isso é uma informação gravíssima e nós temos que ter todo o cuidado possível nisso. A Receita vem facilitando o acesso das pessoas na regularização. As pendências eleitorais foram suspensas e transferidas para mais 90 dias à frente. Portanto, a Receita vem fazendo esforço de simplificação e de facilitação. E nós estamos trabalhando de maneira integrada, como vocês podem ver, para simplificar e fazer com agilidade, mas com segurança, e para verdadeiramente quem mais precisa. Bandido, espertalhão, não pode acessar o dinheiro dos mais pobres. Paulo Roberto Júnior, fazer a gestão econômica no Brasil não é nada fácil. Não é nada fácil, muitas as fraudes, infelizmente, muitas pessoas que no momento de crise com esta pandemia, não é isso? E as pessoas ainda buscam levar vantagens. Eu já tive alguns relatos, inclusive, de alguns amigos, Lucas, que receberam, sim, nesses últimos 2, 3 dias, telefonemas de pessoas tentando dar esse golpe. A gente tinha mais ou menos uma ideia que seria realmente através dos presídios, mas hoje foi confirmado pelo ministro 77 mil presos tentando aí golpes para tentar se beneficiar pelo Corona Voucher, né? Os R$600. Olha, Lucas, com essa pandemia, falei isso ontem a respeito dos empréstimos, né? Cresce o número de pedido, mas o crédito bancário continua restrito, continua caro. Hoje o Sebrae mostrou uma pesquisa que quase 60% dos pequenos negócios, as pequenas empresas, elas buscam empréstimos e tiveram o pedido negado para essas empresas. Por quê? Porque os bancos receberam via Banco Central, né, via Tesouro, uma importância para que fosse colocado no mercado. Só que na hora do banco disponibilizar, ele aumentou o valor da taxa de juros. Por quê?
com medo do calote. Ontem já falamos aqui mesmo no Jornal da Band a respeito do Tribunal de Justiça, que havia concedido uma liminar para que os bancos tenham que diminuir suas taxas de juros. Só para se ter uma ideia, a taxa de juros que o governo colocou para que as empresas busquem o crédito para pagar a sua folha de pagamento, ou seja, apenas para a folha de pagamento, é em torno de 13,75 ao ano a taxa de juros, o que corresponde a 0,31 ao mês. O que os bancos estão oferecendo em outras linhas, que seria não apenas para o pagamento da folha dos funcionários, em outras linhas, a média subiu de 5,76 para 5,79 no mês de fevereiro para o mês de março. Isso para as pessoas físicas. Já para as pessoas jurídicas, oscilou de 3,12 a 3,17. Ou seja, aumentou, nesse momento de crise, aumentou o juro bancário. E olha, que aquilo que eu falei agora há pouco, repito, o governo colocou à disposição o crédito apenas para o pagamento da folha dos funcionários, mas com uma taxa muito diferente, a 0,31 ao mês. E as instituições bancárias não estão fazendo isso por enquanto. E aí o pequeno empresário não consegue ter acesso a crédito bancário, não para pagar a folha de pagamento, mas para poder girar o seu negócio, ter o seu fluxo de caixa, tem outros compromissos, custo fixo das empresas, e isso não vem acontecendo, e o governo está de olho nos bancos. Por outro lado, a Caixa Econômica Federal afirmou hoje que já pagou mais de 4,5 bilhões de reais do auxílio emergencial, o Corona Voucher. Isso se dá no dia de hoje. E a expectativa é que para amanhã, pelo menos 20 milhões de brasileiros a mais possam receber. Até aqui, 7 milhões de brasileiros já receberam e amanhã, sexta-feira, no máximo segunda-feira, nós teremos um total aí de 27 milhões de brasileiros já com R$600 depositado em suas contas. 1.800.000 trabalhadores, esses já firmaram os seus acordos aí com os patrões para reduzir jornada, salário ou suspender contratos. Desde quando entrou em vigor a medida provisória 936, essa medida provisória que entrou em vigor no dia 1º de abril, já está valendo, embora todos os acordos precisam passar aí por seus devidos sindicatos para homologação. O dólar nesta quinta-feira fechou em alta, mais uma vez, a R$ 5,25. E a Bolsa fechou em queda, assim como ontem. Hoje ela caiu 1,29%, então já está acumulado em 4,22% a queda da Bolsa nesta semana. O dólar tem oscilado, mas está fechando. Claro que a semana fecha amanhã, mas até aqui hoje, quinta-feira, o dólar já vai acumulando aí uma alta de 1,8% na semana, Lucas. Obrigado, Paulo Roberto Júnior. Vou ler ainda nesse bloco de economia um trecho do posicionamento da Associação Comercial de Sorocaba sobre a reabertura do comércio que nós acabamos de receber na redação. Diz o seguinte: conforme se verifica em várias partes do globo, a passagem dessa doença deixará chagas profundas em todos os países onde se manifestar. Nossa entidade defende que a reabertura do comércio com o retorno das atividades o mais rápido possível é a meta que deve ser perseguida pelos poderes públicos, pois sabemos e temos plena consciência de que ele é um dos motores da economia, da geração e da circulação de riquezas de nosso país. Entretanto, a Associação Comercial de Sorocaba entende que a retomada da atividade comercial deve ser pautada em critérios técnicos e de natureza científica que garantam à população, comerciantes e comerciários plena segurança, preservação de suas vidas e de sua saúde, com a realização de testagem rápida da população para identificação dos focos da doença, isolamento das pessoas afetadas, definição dos critérios de trânsito e deslocamento de pessoas. Mesmo assim, há necessidade, nesse primeiro momento, que observemos todas as orientações e recomendações dos órgãos governamentais, nacionais e supranacionais, como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Uma comunicação eficiente começa com profissionalismo e competência. A Ox Comunicação é assim. Experiência de mais de 15 anos no mercado, excelência no atendimento e resultados que transformam seu negócio, produto ou serviço. Conheça o que a Ox pode fazer para você. Marketing digital, redes sociais e uma assessoria completa de comunicação. Alameda Kenworth 176 Santa Rosália. 32332500. Acesse oxcomunicação.com.br ou @Ox Comunicação Oficial. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados.
8h54, vou mandar abraços rápidos aqui, o galera ligada no Face da Band, o Alexandre Augusto Fratini, irmão da moto repórter Adriana Fratini, o Fábio Antunes, o Dione Santos escreveu assim: o melhor jornal da região, eu e minha filha Maria Beatriz ouvindo, ela só tem 2 anos. Maria Beatriz, um grande abraço a você. Jones, obrigado pela audiência, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Também um abraço para Tereza Castilho, para o Everton Bessa, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela audiência e pelas palavras de vocês no Face da Band FM Sorocaba. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Então ligue 991242433. Você pensou, a Comp tem. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial. A notícia sem lado. Toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 99124 2433. 15 3519 3333. Ou na unidade Zona Norte. 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Obrigado, Sorocaba e região. A Band FM é primeiro lugar absoluto. Band FM. O ensino infantil tem papel fundamental na formação do cidadão do futuro. Entre ensinar e aprender, há uma verdadeira jornada de descobertas. O Espaço Bebê Mundo Novo age no fortalecimento emocional, promovendo a experimentação e o acesso a diversidades de atividades, musicalização, judô, inglês, projeto corpo, artes circenses e educação financeira. Conheça o Espaço Bebê Mundo Novo, Rua Guarani 250, Vila Botelho. Fone 3411-1275 ou acesse @Espaço Bebê Mundo Novo. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Coronavírus. O combate começa com informação. Vamos atualizar números, casos do estado de São Paulo. Dr. Luiz Carlos, diretor do Hospital Emílio Ribas, passa os dados detalhados de São Paulo. Dados atuais, nós temos 11.000 somados, 11.568 casos, sendo 853 óbitos. De ontem para hoje nós tivemos 525 novos casos no total, sendo que destes 75 novos óbitos, infelizmente. Nesses 2 meses, na verdade nós estamos completando aqui 3 para 4 semanas, nós temos uma taxa de mortalidade de 52% acima do H1N1, a pandemia de 2009. Pode passar o próximo. Na capital, falando de volta aqui em coronavírus, na capital os óbitos somam 603. Os municípios com casos, chegamos em 199 dos 645 casos, municípios com óbitos são 83. Óbitos por faixa etária, essa curva está mantida, felizmente, são 26% dos óbitos estão abaixo de 60 anos. E estes que estão abaixo de 60 anos, a maioria está associada a comorbidades. Quais são? As comorbidades são cardiopatia, prevalece, diabetes mellitus em segundo, pneumopatia, algumas doenças neurológicas, doenças renais, etc. As internações dos casos suspeitos em enfermaria somam 2.393. Em UTI temos 1.421 casos suspeitos em UTI. Casos confirmados em enfermaria 1.264 e casos confirmados em UTI 1.115.
Portanto, número próximo entre casos em UTI e casos em enfermaria. Isso é um dado importante para nós definirmos a estratégia de qual é o serviço que a gente deve investir mais e ampliar mais. Um detalhe é que a tendência vai ser que a gente migre dos casos suspeitos para os casos confirmados, uma vez que agora nós vamos começar a contar com um número bem maior de confirmação por PCR que está chegando agora no Butantan. 19 horas em ponto. Adriano Castor atualiza os números do Brasil. Pois não, Lucas. São 30.425 casos confirmados e número de óbitos, Lucas, 1.924 óbitos no país, viu, Lucas? 19 horas, 1 minuto e finalzinho do Jornal da Band, mas dá tempo ainda de trazer esses números internacionais para você, como temos feito todos os dias aqui no Jornal da Band. Números atualizados, o Brasil passou da casa dos 2 milhões de casos, Brasil não, o mundo passou da casa dos 2 milhões de casos, 2.171.554 casos. O mundo também, no mundo, contabilizadas 144.858 mortes no mundo. Outros números que chamam a atenção, e são sempre números tristes que nós passamos aqui. Estados Unidos, com 673 mil casos e 34.384 mortos. A Espanha tem 182.816 casos, 19.130 mortos. A Itália, com 168 mil casos, 22.170 mortos. A França, 165 mil casos, 17.920 mortos. A Alemanha, 136 mil casos e chegando a 3.943 mortos. São sempre números tristes que nós trazemos aqui. E no meio de tantos e todos esses números tristes, o Jornal da Band tem sempre reforçado para você, nossas redes sociais têm sempre reforçado para você o número de recuperados no mundo. Fazemos questão de trazer aqui informação de doações que são feitas, de máscaras que são doadas, fabricadas, de pessoas, sociedades. Ontem trouxemos de alunos que se mobilizaram e entregaram máscaras para o SAMU. Hoje, a Toyota fazendo uma doação de mais de 30 toneladas de alimento para a Prefeitura de Sorocaba, mais a doação de uma ambulância. Então, no meio de tanta notícia triste, de tanta atualização de mortes, existem sim atos, atitudes e boas notícias, e nós temos indo buscar essas coisas para levar essas informações até você, e é por isso que estamos sempre priorizando fechar o Jornal da Band com essa informação. E eu fecho o Jornal da Band da edição desta quinta-feira com a informação de que existem no mundo, recuperados do novo coronavírus, 546.272 pessoas. Então, no mundo, recuperados do novo coronavírus, 546.272 pessoas. O Jornal da Band fica por aqui, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com um sistema delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue e faça o seu pedido. 991242433. Você pensou? A Comp tem. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. E não se esqueça, tudo isso vai passar. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição. Fala, gente! Boa noite pra todo mundo. Tá tudo certinho aí, né? Eu sou o Robson